Oi pessoal, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de conhecimentos iniciais de informática, conceitos iniciais de informática e hardware. A gente já está na parte de hardware aqui, essa aqui é a nossa aula de número 8. Nós vamos ver, entre outras coisas, hoje o assunto de barramentos. É um assunto decoreba demais, é um assunto que eu considero até chato, né, em certos pontos, mas é um assunto que a gente vai precisar ver, que costumeiramente em prova se encontra sim o assunto de barramentos. Mas a gente não vai começar com barramentos agora, né? A gente vai começar com memória ROM, né? Voltando ao que a gente tinha visto anteriormente aqui, ó. Memória ROM. O que são memórias do tipo ROM? Note bem, a gente foi na aula passada até memória RAM, nós vimos as variantes da memória RAM, nós vimos a memória cache, os registradores, havíamos falado sobre alguns tipos de memória na aula passada, certo? Vamos entrar agora no aspecto da memória ROM. A memória ROM é uma memória especial, ela é uma memória fácil de memorizar, é uma memória que não dá muita dor de cabeça para a gente estudar. Em primeiro lugar, por quê? Memória ROM, a sigla ROM significa Read Only Memory, né? Memória somente para leitura. Então, olha só, Read Only Memory, tá? Esse RO vem de Read Only, ou seja, somente leitura. Por que a memória somente leitura? Porque a memória ROM, ela tem a característica de ter todo o seu conteúdo gravado na fábrica, ou seja, o corpo da memória ROM já vem contendo informações de fábrica. Você não pode mudar o que está na memória ROM. O que está na memória ROM é gravado quando a memória ROM está sendo fabricada. Então é um circuito, um chip, né, um circuitozinho que já vem com informações que foram postas ali na hora em que ela foi prensada, na hora em que a prensa lá criou os circuitos fisicamente no corpo dela. Então, o conteúdo da memória ROM não pode ser alterado. Se alguém disser que alterou o conteúdo da ROM, apagou o conteúdo da ROM, adicionou coisas novas dentro da memória ROM, isso é mentira. Qualquer alteração é impossível. Alteração do seguinte tipo: tirar alguma coisa, quer dizer, apagar, colocar alguma coisa, adicionar ou modificar alguma coisa que está lá dentro, isso é impossível. A memória ROM sai de fábrica com aquele conteúdo e vai ter aquele conteúdo para sempre e não poderá ser mudado por ninguém. Ok? Então, memória ROM, a memória somente para leitura, né? O texto fala sobre isso, né? Vamos a alguns lembretes do texto aqui, né? Em primeiro lugar, não perdem nem modificam seu conteúdo nunca, certo? E modificar pode ser apagar, você pode ler como apagar, não pode apagar, e nem adicionar, certo? Também não pode adicionar, ok? É proibido. O conteúdo é gravado na fábrica e nunca poderá ser alterado, certo? Nos computadores atuais parece até meio absurdo, parece realmente meio absurdo você ter uma memória no seu computador que você não possa escrever nela. Parece um absurdo. João, eu não posso colocar informações dentro da memória ROM? Não posso. Não pode. Então, para que serve? Se normalmente quando eu uso meu computador, eu vou colocar coisas no meu computador, vou colocar coisas novas no meu computador, trabalhar com coisas novas no meu computador, gravar informações. A ROM parece não ter sentido. Pois é, pessoal, mas é o seguinte: quando um equipamento sai de fábrica, ele sai de fábrica com algumas instruções básicas de funcionamento. Por exemplo, a placa-mãe do computador. A placa-mãe do computador, ela tem algumas instruções básicas que são usadas especialmente quando você liga o computador. Na hora que você liga lá o computador, né? Algumas instruções têm que sair de um local fixo, que nunca muda, que é justamente a memória ROM. Então, a memória ROM, ela é importante para os computadores porque ela traz consigo, ela guarda consigo um programa chamado BIOS, certo? É o programa que inicia o computador, o programa que inicia a máquina. Então veja só, BIOS é um programa, sua função é acordar o computador, o BIOS é o despertador do seu computador, certo? Acordar o computador. O BIOS é um programa que está guardado numa memória ROM
contida na placa-mãe, ok? Então, se disser assim, o seu computador não tem memória ROM, isso é falso. O seu computador possui memória ROM. Só que a memória ROM do seu computador, ela guarda pouca coisa. Na verdade, não há muito o que guardar na memória ROM, obviamente. E no seu computador, especialmente, isso que é guardado na memória ROM é um pequeno programa conhecido como BIOS, ok? Então, BIOS está guardado na memória ROM, tá? Aí, se alguém diz para você, ó, João, fulano, o fabricante da placa-mãe tal, ele deu o direito do usuário a alterar o BIOS do seu computador. O que você acha disso? Você, aluno, o que acha disso? Se alguém diz para você, eu alterei o BIOS do meu computador, eu fiz uma alteração no BIOS do meu computador, o que você acha? Né? É meio complicado acreditar nisso, né? Mas veja só, olha só, é possível atualizar o BIOS, é possível apagar o BIOS e trocar por um BIOS novo? Se o chip na placa-mãe em que o BIOS está guardado não for memória ROM. Se o chip da placa-mãe for memória ROM, é impossível alterar o BIOS. Se o fabricante da placa-mãe está dizendo que você pode alterar o BIOS, se o fabricante da placa-mãe está estufando o peito e dizendo você pode alterar o BIOS do seu computador, é porque esse BIOS não está gravado em memória ROM, ele está gravado provavelmente numa das variantes de memória ROM. A memória ROM original, ela tem variações que a gente vai conhecer agora, ok? Então vamos lá brincar com as variações da memória ROM. Na placa-mãe, por exemplo, onde é que a gente acha a memória ROM? Ó, a memória ROM é encontrada naquele chipzinho lá onde você vai encontrar o BIOS, certo? Então, nós temos à nossa disposição aqui, ó, memória ROM nesse chip aqui, ó, tá aqui o desenho do chip para vocês. Nesse chipzinho aqui, dentro dele existe um programa chamado BIOS. E a função deste programa é acordar o computador, é aqui que o BIOS está. Acordar o computador, ok? Quer ver uma coisa que é engraçada e que algumas pessoas elas confundem, né? Elas confundem o seguinte, olha só. Vamos voltar aqui. Se você percebe aqui na foto, o nosso chip do BIOS está aqui, né? E ao lado dele existe uma coisa que parece uma bateria de telefone, uma bateriazinha, uma pilha, daquelas pilhas de telefone, pilhas de relógio, né? Isso é realmente isso é uma pilha, é uma bateria, tá? Ela serve para alimentar a placa-mãe quando o micro estiver desligado. É uma bateria de tipo bateria de agenda eletrônica, bateria de relógio, certo? Um detalhe é que muita gente atribui esta bateria ao BIOS. Quer dizer, se perguntarem para você, para um técnico mesmo, pergunta para o técnico, para que serve aquela pilha lá na placa-mãe? Ele vai normalmente dizer, é a pilha do BIOS. Ele está errado. Está muito errado. Por quê? Peraí, vamos levar em consideração, o BIOS não está gravado na memória ROM, não parte desse pressuposto, né? O BIOS está gravado na memória ROM. Se o BIOS está gravado na memória ROM, ele não tem risco de perder conteúdo. Não existe o risco. A memória ROM é imutável. O conteúdo que está na memória ROM não pode ser alterado. Concorda? Então não existe esse risco. Não existe, tem que ter uma bateria, senão o conteúdo do BIOS se perde. Não tem que ter. Essa bateria, ela serve para alimentar o relógio e o calendário do computador, que ficam atuantes mesmo quando o computador está desligado. É a razão pela qual, quando você liga o seu computador, o calendário e o relógio estão atualizados. Eles não estão atrasados, não é verdade? Então, essa bateria, ela serve para alimentar o relógio e o calendário do seu computador, e não o BIOS. O BIOS é um programa gravado numa memória ROM, ou nas variantes da ROM. Ele não precisa de energia elétrica, ele não precisa ser alimentado de energia elétrica para funcionar, ok? Então, com certeza não é a bateria, não serve para o BIOS, ok? Vamos lá. Vamos dar uma entrada aqui, visto mais de perto o chipzinho, né?
e vamos começar o assunto que nós anunciamos como sendo o assunto desta aula, que é barramentos, ok? Olha só um detalhe, barramentos são caminhos, são as vias de comunicação que interligam os diversos componentes do computador, tá? Então, barramentos são vias, barramentos são caminhos, ok? Vias ou caminhos por onde a informação trafega no seu computador. Basicamente, nós podemos dividir em dois tipos. Primeiramente, a primeira divisão didática que nós fazemos é dividir em dois tipos. Os barramentos de expansão, que são os barramentos menos importantes ou secundários. Nós também chamamos de barramentos de entrada e saída. E o barramento de sistema. O barramento de sistema é, sem dúvida, o equipamento, o barramento mais importante do seu computador. Nós vamos conhecer tanto o barramento de sistema quanto os barramentos de expansão, ok? Então, vamos lá. Barramento de sistema é o mais importante do seu computador. O principal barramento do computador. E os barramentos de expansão, note que está no plural, barramentos, né? Porque são vários. Ou barramentos de entrada e saída, são aqueles barramentos que servem para fazer a conexão dos periféricos, servem para conectar os periféricos, ok? Vamos passar para o próximo slide aqui. O desenho é mais ou menos o seguinte, né? O barramento de sistema, ou o principal barramento do seu computador, seria mais ou menos a Avenida Paulista do seu computador, a Marginal Tietê do seu computador, não sei. Então, o barramento de sistema, ele é o barramento que interliga ninguém menos que os componentes principais, a CPU e a memória RAM. Então perceba, a CPU e a memória RAM se comunicam por meio do barramento de sistema. Todos os demais componentes periféricos, como mouse, teclado, impressora, webcam, scanner e etc., se comunicam por meio de barramentos de expansão, se comunicam por meio de estradas secundárias, barramentos não tão importantes, que fatalmente vão se comunicar por intermédio de circuitos próprios, chamados circuitos controladores, vão se comunicar com o barramento de sistema. Então perceba de novo aqui, tá? A nossa CPU e a nossa memória principal, elas estão interligadas por meio do barramento de sistema. Os componentes do computador, os demais componentes, eles estão interligados por meio dos chamados barramentos de expansão. Certo? Os barramentos de expansão. Tá? E aí o que acontece? Os barramentos de expansão vão se conectar mediante circuitos especiais, vão se conectar ao barramento de sistema. Ok? Aí aqui você lembra, os barramentos a gente tem que decorar vários, né? Barramento USB, barramento SATA, tem muitos nomes de barramentos de expansão para a gente decorar. Os barramentos de sistema, o barramento de sistema, ele vai precisar ser estudado com um pouco mais de detalhamento depois. Mas os barramentos de expansão é basicamente decorar seus nomes e suas funções. Vamos lá. Os barramentos de expansão são aqueles caminhos, né, aquelas vias. Lembre-se porque barramentos são caminhos, né? Barramentos são caminhos, são vias de comunicação. Então, os barramentos de expansão são os caminhos que vão interligar os periféricos ao computador. Então, os dispositivos periféricos, dispositivos que ficam na periferia do computador, né, também chamados de dispositivos de entrada e saída, eles são ligados ao computador por meio dos barramentos de expansão. Certo? Nós podemos classificar os barramentos de expansão em dois tipos: barramentos externos e barramentos internos. Certo? O que são barramentos externos e internos, o nome já diz tudo. Barramentos externos são aqueles que servem para ligar equipamentos externamente ao gabinete. Mouse, teclado, impressora, scanner, microfone, etc. São dispositivos ligados em um barramento externo. Internamente, porém, ao gabinete você tem placa de som, placa de rede, placa de modem, placa do escambau. Esses equipamentos são ligados por meio de barramentos internos. Ok? Então, barramentos internos só existem para ligar equipamentos dentro do gabinete.
Barramentos externos, apesar de existir na placa-mãe, eles têm saídas, portas, que permitem a conexão de dispositivos externos ao computador, certo? Existe uma outra classificação dos barramentos. Essa outra classificação diz respeito ao fato de serem seriais ou paralelos. Então, o barramento pode ser considerado serial ou paralelo, certo? Qual é a diferença entre serial e paralelo? Olha só, a diferença é a seguinte. Um barramento serial é basicamente formado por uma única linha, um único fio. Então, o barramento serial ele transmite cada bit de uma vez. 01, 01, 11, 00 e aí vai. Então, cada bit vai ter que ser transmitido um por vez. Primeiro é esse que vai, depois é esse que vai, depois é esse que vai. Então, o barramento serial é um barramento que tem uma largura que permite a transmissão de um bit por vez. Um barramento paralelo é um barramento normalmente dotado de vários fios, de várias linhas de transmissão simultaneamente dispostas. Então, por exemplo, isso aqui é um barramento paralelo. Certo? Ó, eu posso transmitir 01, 01 de uma vez e depois 11, 00 na outra vez. Então, aqui eu levo 8 viagens para transmitir tudo. 8 ciclos, e aqui eu transmito esses 4 de uma vez, depois mais esse 4 na segunda vez. Portanto, eu usei só 2 viagens para fazer isso aqui. Ok? O barramento paralelo é um barramento que tem várias linhas de dados dispostas em paralelo para transmitir vários bits de uma única vez. Se eu fizer a você a pergunta agora, qual dos 2 barramentos você acha que é mais rápido? A sua resposta vai ser provavelmente exatamente, o paralelo. Só que você está enganado. A tendência é a gente pensar que o paralelo, por ser mais largo, ele transmite mais informação. Por viagem, sim. Mas o barramento serial, pelo fato dele não ter paralelismo, pelo fato de não ter 2 fios juntos, você pode aumentar bastante a frequência desse barramento. Você pode aumentar bastante o número de viagens por segundo. Então, o número de ciclos num barramento serial pode ser maior, que compensa o barramento serial ser mais estreito, mas transmitindo com uma frequência maior. Para você ter uma ideia de que a indústria entende isso, todos os barramentos novos são seriais. Todos os barramentos antigos são paralelos, por incrível que pareça. Então, barramentos novos, barramentos atuais, como por exemplo o barramento USB, você conhece o barramento USB, que é onde você conecta o pendrive, ele é um barramento serial. E muitos outros barramentos novos são seriais, como a gente vai ver agora, certo? Portanto, barramento serial, né? O barramento serial, pergunta, o barramento paralelo, ele é necessariamente mais rápido que o serial? A resposta é não. O serial tem sido o preferido, o queridinho da América, o preferido da indústria, certo? Vamos ver agora. Olha só. Vamos começar pelo barramento mais conhecido, obviamente, o barramento USB. O barramento USB, ele é dotado das seguintes características. Ele é serial e ele é externo. Ou seja, ele é feito para equipamentos fora do gabinete. O barramento USB, ele pode ligar simultaneamente até 127 equipamentos. Então, ao mesmo tempo, ele pode ligar 127 equipamentos. Aí você me pergunta, bom, mas ele mantém a velocidade de transmissão? Óbvio que não, óbvio que não. Se você ligar 10, 20, 30 equipamentos, a velocidade já vai cair entre eles. Mas, se cair na prova perguntando essa característica, é verdade. O barramento USB consegue conectar até 127 equipamentos de uma única vez. Difícil é pensar em todos eles, imaginar 127 equipamentos conectados ao barramento USB, que é difícil, certo? A não ser que sejam 40 impressoras, 10 mouses, 20 teclados, 40 scanners, né? Aí você consegue chegar aos 127. Outra característica do barramento USB é o fato dele ser hot swap.
hot swap. Essa expressão aqui, ela é traduzida mais ou menos assim, ó, troca a quente. Troca quente, alguma coisa assim. O que é que significa hot swap? Significa que você vai poder conectar e desconectar, você vai poder plugar e desplugar equipamentos sem ter que desligar o computador. E você faz isso, né? Pelo menos eu faço isso, né? Pluga pendrive, despluga pendrive, pluga pendrive, despluga pendrive, pluga pendrive, despluga pendrive. Aí você, mas João, na minha casa eu não faço assim, eu não sou tão displicente assim, né? Na minha casa eu uso aquele remover o hardware com segurança. Você clica lá embaixo, perto do relógio do Windows, e diz, eu quero remover o hardware com segurança. E aí você então retira o pendrive, porque você não confia em desplugar ele direto. Tudo bem, isso não macula a ideia de hot swap, na verdade, porque afinal de contas, você precisou desligar o computador? Não. Você foi lá retirar o hardware, ele foi lá, ok, pode retirar. Você foi lá e desplugou o hardware. Você não precisou desligar o computador para isso. Então, hot swap permite a troca, permite plugar e desplugar dispositivos sem que você desligue o computador, ok? Continuando aqui, com o conceito de plug and play, é outra característica do barramento USB. Quer dizer, o barramento USB, ele é hot swap e ele é plug and play, são duas características distintas. Plug and play permite a detecção automática de dispositivos que você conecta. Quer dizer, quando você conecta uma impressora, o Windows já faz assim, opa, impressora HP LaserJet modelo tal conectada, deseja instalar agora. Então isso é o plug and play. O plug and play, a expressão plug and play significa conecte e use. Algo mais ou menos assim, conecte e a coisa vai começar a funcionar, certo? Então o plug and play, ele permite que seja detectado qualquer equipamento plugado lá no USB, ok? Vamos lá, tem mais aqui. Essas são as características do USB, né? Olha só, o USB, nós já conhecemos aqui o USB, né? Ó. Você conecta nesse plugzinho retangular, né? Você conhece o plugzinho do USB. A primeira geração do USB, há alguns 15 anos atrás, permitia velocidade de transferência de 12 megabits por segundo. O USB 2, ou também chamado USB 2.0, consegue velocidade de 480 megabits a cada segundo. Então, essa forma de escrever é megabit por segundo. Então, milhões de bits a cada segundo. Essa essa bits por segundo, né, BPS, é uma forma normal de medir velocidade de transmissão, medir a taxa de transmissão de barramentos e de conexões com a internet, certo? Então, vou adiantar que já existe a USB 3. O USB 3 é tão novo, mas tão novo, que não é comum ainda. Algumas placas-mães já trazem o USB 3, mas o USB 3 ele não é comum, ele não é encontrado em todas as placas-mães. Ele consegue velocidades da ordem de 10 vezes mais do que o USB 2. 4.8 gigabits por segundo, 4.8 gigabits por segundo seria o equivalente a 4.800 megabits por segundo, mais ou menos, certo? Um detalhe aqui que eu queria apontar para vocês é o seguinte: se alguma coisa aparecer assim, isso aí significa bits por segundo, ok? É velocidade, isso aqui é uma forma de medir velocidade de transmissão. Olha só, essa deveria ser uma chave, mas não era uma chave, isso aqui está meio troncho, então vamos lá. Se aparecer assim para você, isso aqui é bytes por segundo, ok? Também é uma forma de medir velocidade de transmissão, certo? Lembrando que byte é representado com B maiúsculo e bit é representado com B minúsculo. Portanto, essas duas formas de representação, elas significam velocidade, elas são usadas para medir velocidade de transmissão, certo? Na maioria das vezes a gente vai usar isso aqui, bits por segundo, ok?
Então, vamos lá. Barramento PCI Express. O barramento PCI Express. Para que serve o barramento PCI Express? Ele é um barramento serial e interno, certo? Ele hoje é usado para ligar a maioria das placas, dos equipamentos em formato de placa de expansão. Então, hoje em dia, qualquer placa, placa de som, placa de rede, placa de vídeo, né? Placa de captura, placa de TV, placa do escambau. Placa do escambau, eu nem sei se escambau se escreve assim, mas é a placa de qualquer motivo, qualquer que seja o formato de placa hoje. Ele basicamente é encaixado no PCI Express. O PCI Express é encontrado na forma de slots, né, fendas na sua placa-mãe, como nós vamos ver agora, olha só, tá vendo? Então esse slot preto aqui, é o slot PCI, chamado PCI Express X16. Esse slot preto pequenininho aqui é o PCI Express X1, certo? Eles têm velocidades muito altas. É claro que o X16, ele é 16 vezes mais rápido que o X1. Você está vendo aqui também slots brancos, né, que eu não expliquei. Esses slots brancos são os chamados slots PCI, uma tecnologia de barramento anterior a PCI Express. O barramento PCI, ele tende a ser substituído totalmente pelo barramento PCI Express, certo? O X1 é o barramento PCI Express mais usado e a versão X16, por ser a mais rápida de todas, ela é usada para placas de vídeo, né? O barramento PCI Express, ele tem da versão X1 até a versão X16, passando pela X2, X4 e X8, certo? Não tem X9, porque o X9 ele é um acaguete, ele é um dedo duro, né? Então a gente não tem X9. Atenção, parada necessária. Essa piada foi muito infame, né? Essa piada só pode ser compreendida pelas pessoas que entendem que a expressão X9 significa dedo duro, né? Informante e tal. Então, o barramento PCI Express é usado para placas e você encontra até a versão X16. A versão X16 é usada somente para placas de vídeo, somente para placas de vídeo, ok? Então vamos ver, existe um barramento, né? Faltando pouco tempo aqui, a gente termina esse barramento agora, que é o barramento SATA. A gente termina ele e depois a gente vai ver os outros, o barramento sistema na próxima aula já, né? Olha só, o que é o barramento SATA? O barramento SATA, também chamado de serial ATA, ele é um barramento serial, o nome já diz tudo, e interno. Qual é a função dele? Ele é usado para ligar unidades de disco, então disco rígido, unidades de DVD e CD, gravadores de DVD e Blu-ray, qualquer unidade de disco, ela hoje é ligada pelo barramento serial ATA. Ele também é dotado da característica de hot swap. Você pode plugar e desplugar os discos, né, sem necessidade de desligar o computador. Na boa, eu nunca tentei e não me arrisco, mas nos documentos oficiais dizem que ele aguenta você desligar o HD lá, certo? Vamos lá. O barramento SATA, ele substituiu um barramento antigo chamado IDE ou PATA, que significa ATA paralelo, tá? Então, o barramento IDE é antigo, ele era paralelo, ele era chamado de PATA. Ele foi substituído pela versão serial, que hoje é chamado de SATA, ok? Olha só o barramento SATA, né? O conector do barramento SATA. Você verifica ali 2 conectores para SATA. Então, você vai pegar esse conector aqui e ligar aqui, né? E a outra ponta no disco rígido. Você tem SATA de versões de velocidade de 1,5 gigabit por segundo, 3 gigabits por segundo, que é o mais usado hoje, o SATA 2. E você tem barramentos SATA, que é o chamado SATA 6, que consegue transferências da ordem de 6 gigabits por segundo. Isso aqui não é comum ainda, não se encontra em placa-mãe constantemente. Existe o eSATA, atenção para isso, existe uma versão do SATA que é externa, ou seja,
existem casos de... Deixa eu aparecer maior aqui. Existem casos de plugs, né, conectores externos ao gabinete, ficam lá na porta, na frente do gabinete, em que você pode plugar um HD, um disco rígido externamente através do eSATA, ok? Então existe conector SATA externo para pegar discos rígidos fora do gabinete, ok? Tudo tranquilo? Bom, com isso a gente conclui aqui os barramentos, né? A ideia de barramentos de expansão. No início da próxima aula já começaremos com barramento de sistema e está faltando pouco para a gente concluir o nosso curso de introdução em hardware, certo? A gente está analisando já hardware, assunto que é comum em muitos concursos, ok? Muito obrigado pela tua participação, pela tua colaboração. Fica com Deus. Deus te abençoe sempre. Qualquer coisa que você queira, você sabe que qualquer dúvida que você tenha, qualquer reclamação, crítica, você pode fazer diretamente a mim ou ao atendimento. A gente vai te atender o mais rápido possível e a gente vai tentar fazer sempre o melhor para que você tenha aqui no Eu Vou Passar sempre o melhor conteúdo pelo custo mais acessível e com direitos a ficar com material para você, ficar com a aula para você, baixar para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular. Você sabe que a gente está aqui para lhe ajudar. Então, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado por estar participando como aluno VIP, muito obrigado. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.